Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso... Olá! Nós vimos que dentro da virtude da temperança, nós temos a ordem espacial, a ordem temporal. E agora nós vamos trabalhar um pouco sobre o respeito. E o que é esse respeito, né? Muitas das vezes, o respeito é a pessoa parar, olhar com um olhar atento à situação que está ocorrendo ao seu redor, e muitas das vezes é necessário que abramos mão da sua própria opinião, da sua própria vontade, para também ouvir a vontade do outro, né? Aquilo que é bom para o grupo muitas vezes. E nós temos também às vezes uma imagem de respeito, e nós respeitamos as pessoas com uma circunstância necessária, né? Vamos dizer assim, nós respeitamos os idosos, as grávidas, nós respeitamos muitas das vezes aquelas pessoas que têm deficiência física, e nós não respeitamos as pessoas drogadas que se encontram na rua, as pessoas... os professores que muitas das vezes estão cansados, né? Os trabalhadores que estão cansados também. Muitas das vezes acontece isso dentro de transportes, né? Nas ruas, por aí. Nós temos o respeito aos amigos, aos colegas e às demais pessoas. E esse respeito, ele implica você ter também um certo discernimento nas suas atitudes, nas brincadeiras, no cumprimentar, no saber se está tudo bem com a pessoa, respeitar o espaço do outro, reconhecer cada um pelo que é, não passar o limite do outro. Também nós temos o respeito pelos pais e autoridades. Ele implica na justiça pelo respeito, né? Não apenas pelo sentimento, mas também pela justiça, de saber que os pais é o que geram aquela vida e mantém aquela vida, né? Então, enquanto os filhos morarem na casa, deve esse respeito ao pai, justamente por conta da justiça. E deve se basear no amor e no reconhecimento. Para educar nessa virtude, é importante lembrar que ela é interna. Começa pelo pensamento e pelo planejamento, e também externa, com palavras e gestos. E para educar a criança, é importante ensiná-la que todas as pessoas são diferentes uma das outras, mas também ensinar que por conta dessa diferença, não temos que tratar também de modos diferentes, né? Temos que tratar todo mundo com a mesma dignidade de pessoa. Com o adolescente é necessário ensinar o respeito com o outro e consigo. Muitas das vezes reconhecem a falta do respeito consigo mesmo, mas não reconhecem quando causam de respeito com o outro. Então é necessário ensinar a não discriminar. E para ambos é necessário ensinar a respeitar as regras do jogo, por exemplo, não trapacear. É necessário ensinar aquilo que é propriedade privada daquilo que é propriedade comunitária. Ajudá-los a reconhecer mesmo o respeito devido ao outro, né? Respeitar a sua intimidade, e também ensinar o perigo que está no desrespeito, né? Você ensinar que muitas vezes eles podem influenciar por conta da idade ou emocional, não causar o desgosto muitas vezes e não desrespeitar. Respeitar tem a ver com estima e tolerância, e a dignidade humana ela só pode ser colocada em prática pelo respeito. E respeito ele é um laço que não se quebra, então é necessário respeitar e ouvir as pessoas. E esse respeito é atuar ou deixar de atuar, procurando não prejudicar nem de influenciar a si mesmo e aos demais, de acordo com seus direitos, suas condições e circunstâncias. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom?
Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Falando então um pouco sobre a virtude da amizade, né? São quando as pessoas têm um contato pessoal, um contato periódico por uma simpatia mútua, né? E quando também ambos se interessam pela melhora do outro. São Tomás de Aquino considera a virtude quando busca um afeto recíproco desinteressado. É um relacionamento de intimidade que não acontece se não houver partilha de si. Está direcionada a um bem, então a amizade existe enquanto estiver virtude. Duas pessoas que buscam o mal não podem manter uma amizade senão em prol de uma melhora. É preciso, então, compreender também que a liberdade na amizade é fundamental para que não haja inveja ou ciúme. O outro, eu preciso saber que a amizade é uma doação de mim ao outro e que não é uma prisão. Hoje nós vamos falar sobre generosidade, que é atuar em favor das pessoas sem interesse e com bastante alegria. Para isso, precisamos reconhecer o valor das coisas que temos, dar o que é importante, o que os outros precisam e não as sobras, pois é uma entrega livre. Existem algumas tendências que podem nos atrapalhar, como dar sapatos furados, brinquedos quebrados, como pais que dão aquilo que é mais fácil, dando presente para não terem que gastar o seu tempo com seus filhos. E assim as crianças criam o hábito de serem generosas apenas quando há retribuição. Para que isso não aconteça, nós precisamos educá-los com atos contrários a esses exemplos, pois generoso é aquele que dá o que tem por um bem maior.
a virtude da sinceridade, ela consiste em a gente dizer a verdade para a pessoa certa e no momento certo. Bom, isso é muito fundamental quando a gente fala da educação de crianças e adolescentes. Por quê? Porque é num clima de confiança, de sinceridade, que a educação pode acontecer. Então, a gente vê que muitos dos vícios humanos ligados à falta de sinceridade acontecem também na falta dessa confiança e dessa temperança mesmo, né, em que a verdade seja dita, a pessoa certa no momento certo. Então nós vemos, por exemplo, a calúnia, que é você dizer uma mentira sobre alguém, ou a difamação, uma verdade sobre alguém, mas que não é para aquele alguém. Ele está falando dele, está falando para um terceiro sobre ele, né? A gente vê também, então, essa própria questão da mentira, da desonestidade, em que a gente vai tratando nas relações humanas com a falsidade. Então, a sinceridade, ela é importante primeiro, porque aquele que aprende, está no processo de aprendizagem, ele vai ter a coragem de expor ali as suas fraquezas, de ser sincero mesmo, né? A palavra sincero, ela quer dizer sincera. Então, aquele que está sendo educado, naquele momento ele vai conseguir abrir ali o seu coração, as suas dificuldades, também os seus avanços, nesse clima de confiança, né? E é muito interessante porque essa virtude também, como a gente dizia, ensina a pessoa a encontrar o momento certo de se falar as coisas, né? Muitas vezes o momento certo de falar uma fraqueza de alguém ou de fazer uma correção não é no momento do calor ali do momento, né? De uma dificuldade, numa coisa que está acontecendo, um desentendimento que está acontecendo. Mas também não é falar com outras pessoas, né? Então, se alguém tem ali pegar esse ponto mesmo de desentendimento sobre algo, né? Você precisa corrigir alguém ou falar para alguém que aquela pessoa precisa ser diferente, etc., a pessoa com quem a gente tem que falar aquilo é a pessoa em questão, não com outra, né? A não ser que a pessoa esteja sendo educada para falar aquilo que pesa, aquilo que custa com quem aquilo se compete, né? Então, a gente vê muito como criança. A criança, a primeira coisa que ela faz é uma queixa. Ela vai se queixar porque um amiguinho fez algo com ele, etc. Alguém da própria casa, etc. Né? A criança ela vai se queixar porque ela tem que aprender a responsabilizar o outro e a si mesma dentro daquilo que está sendo difícil, aquilo que está custando, né? O adolescente também. Agora, se espera de que um mínimo já aconteça em cada idade, tá certo? Essa é a proposta do Projeto Virtudes, fazer com que essa aprendizagem da sinceridade ela já aconteça no mínimo dentro de cada idade. Essa virtude também ela é importante porque é necessário uma sinceridade consigo mesmo. A pessoa ela não consegue avançar em qualquer virtude, em qualquer aprendizado, se ela não reconhece aquilo em que ela vai bem ou não vai, né? E, sobretudo, os pontos de fraqueza, que são os pontos de superação. Tá certo? Então, essa sinceridade consigo mesmo, porque nós somos muito tendidos a camuflar a verdade sobre nós mesmos. E aí entra o papel do educador. Porque quando, então, exerce essa sinceridade com a criança, né, o adolescente, exerce com o educador, ele consegue ajudar aquela pessoa a se responsabilizar pelas verdades de si mesma. Então, a gente sempre vai tender a achar que a gente num geral, né, é menos ruim algo do que realmente é, ou o contrário, achar que a gente é ruim demais em uma coisa que a gente não é tão ruim. Então, a sinceridade consigo mesmo, a sinceridade com os outros, a começar do educador, né? Então, porque o educador ele vai ser ali a baliza, né, do educando, né, no seu processo de aprendizagem, mas também com os outros, porque é muito interessante, né, Agostinho, né, um pensador africano ali do século V, ele na sua própria autobiografia ele fala, né, eu conheci muitos que enganavam, mas não conheci um só homem que gostasse de ser enganado. Então, a verdade, ela solidifica e sustenta relações. E o ser humano, ele é um ser social, ele precisa das relações. Então, toda vez que uma pessoa se sincera com a outra dentro desses critérios de a pessoa certa no momento certo, ela consolida relações, né? E ela tem mais oportunidade de crescer. E nessa pessoa, ela tem fé na sua relação com Deus, a sinceridade com Deus, né? O ser supremo, doador da vida, aquele
né, que a ama e que a acompanha, e aquele que, né, na fé daquela pessoa, né, vai levá-la à plena realização do seu sentido de vida. Mas também é importante, nesse processo de educação na sinceridade, ajudar a criança e adolescente a discernir entre o que é fato e opinião, né? Ou seja, o que a coisa é em si e aquilo que eu acho que é ou como eu senti que fosse. Depois, naquilo que é essencial e secundário. Então, numa coisa, existem coisas que eu preciso falar, é uma coisa essencial. E tem coisas que eu posso não falar, né? Então, sinceridade, né, não é espontaneidade, eu falar tudo que vem na minha cabeça, né? Ou só falar aquilo que eu penso a toda hora emitir o meu gosto. Mas eu discernir entre aquilo que é importante, né, essencial e secundário. E depois, o sujeito que é, vamos dizer assim, mais digno da sinceridade do que outros. Então, por exemplo, uma coisa, existe um nível de sinceridade que eu preciso ter com meu pai e com a minha mãe, com o meu educador. Eu não preciso ter a igual sinceridade com qualquer pessoa. Então, existe ali, às vezes, aquelas gentilezas, aqueles silêncios que são muito saudáveis na manutenção das relações. Então, por exemplo, uma pessoa no ambiente de trabalho, né, vê alguém com um cabelo, um penteado, uma coisa assim, que é um gosto da pessoa. Eu não sou obrigado a emitir uma opinião sobre aquilo. Se aquilo que eu vou falar não é verdadeiro, útil, né, vamos dizer assim, e vai trazer ali um toque de gentileza para a vida da pessoa, eu me abstenho daquele comentário. Então, a gente ajudar também as crianças, né, a não serem impulsivas, que a gente chama isso de espontaneidade como se fosse uma coisa muito boa, mas às vezes isso é só impulsividade, né? Então, né, ensinar as crianças a não falar, crianças e adolescentes a não falar tudo que vem na cabeça, a perceber o que eu vou falar é bom, é verdadeiro, é útil, né? Então, e agora, existem pessoas que são muito dignas dessa sinceridade. Uma criança e um adolescente sempre precisam ser sinceros com os pais sobre o que acontece com eles, né? Ou com aqueles que cuidam e as educam, né? Com os educadores, né? Então, com as autoridades, a sinceridade é importante. Agora, nas outras relações, eu posso me abster de opiniões, de comentários, porque eles não são necessários, né? Então, uma criança não é obrigada a dizer para outra tudo que ela sente, tudo que ela pensa, e igualmente o adolescente. Agora, esses limites, essas medidas, quem ensina é o educador, o pai ou o educador.